noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, o capítulo 18 do livro Boas Novas. Eu vou ler um pedaço para vocês desse nosso livro. Oração dominical. A sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçado os corações com a fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai, que estás no céu, sempre pronto e atendendo às súplicas do Filho. Chamado certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Lembrara-lhe a circunstância de ser o mestre, emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo, concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram de seus primeiros colaboradores, sinceros, e enumerar-lhes as necessidades prementes da família. A exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheios de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Então, nesse primeiro momento, a sogra de Simão Pedro, que se chamava Jael, diante da liberdade que ela tinha com Jesus, porque Jesus morou na casa com eles, com a sogra, com Pedro, com Abigail, que era a esposa de Pedro, ela sentiu nessa liberdade de chamar seu genro para que eles pudessem pedir para que Jesus os ajudasse nas dificuldades que eles estavam passando. Ela estava vindo de uma cura que tinha sido realizada por Jesus. Ela era, assim, uma mulher muito doente e naquela época se achava que as doenças provinham dos nossos pecados e que para libertar das doenças teria que ser oferecido um carneiro. E Simão Pedro, na sua pobreza, na sua vida humilde de pescador, não tinha condições de ofertar um carneiro para Deus, para que sua sogra fosse curada. E nesse período de tempo ocorreu o encontro de Simão Pedro com Jesus e Jesus, vendo a enfermidade de sua sogra, lhe curou. Então, por esse motivo, ela sentiu assim vontade de pedir para Jesus para que eles ajudassem, porque eles estavam passando um momento muito difícil, uma dificuldade muito difícil financeira. E Pedro, o simples pescador e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que realmente era proveitoso aos seus discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não vinham em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso espírito, em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Pedro, assim como nós, humano, ele ficou tentado a perguntar para Jesus, a pedir isso para Jesus, então ele aproveitou uma oportunidade para falar com o Mestre. Chegado que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus ouve todas as orações? Esta pergunta de Pedro, ela tem uma certa atinência com a gente também, porque nós chegamos a questionar muitas vezes: será que o Mestre Jesus está ouvindo, que Deus está ouvindo as nossas orações? E Jesus responde para Pedro: Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitadamente. Desde que começou a raciocinar, observou um homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para mais alto e experimentam a necessidade de comungar com este plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor,
toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob diversos nomes. Acreditais, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Então Jesus fala com veemência para Pedro e fala conosco, todas as nossas orações são ouvidas pelo nosso Pai. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo, Pedro novamente questionando. Se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha um bom salário no serviço de impostos? Com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana dispunha de certas servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Novamente, esse questionamento de Pedro é o nosso questionamento de hoje em dia, né? Quantas vezes nós nos vemos a perguntar por que tanta injustiça, por que tantos têm o que comer e outros não têm? Então é mais um questionamento. Jesus ouviu atento essas palavras e retrucou. Pedro, precisamos nos esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade dos nossos esforços. Hoje pescas, amanhã pregar a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhes varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo trabalho útil, como quem sabe que o mundo é a morada de Deus. Isso é muito importante para a gente, porque nós não somos melhores do que ninguém. Se uma pessoa é médica, o outro é gari, diante de Deus nós somos a mesma pessoa. Nós temos que servir e sempre servir com amor, independente de qual seja a nossa profissão, de qual seja o nosso meio que a gente vive. O importante é servir, nós não somos melhores do que ninguém. Aí, de novo, Jesus responde para Pedro: já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas de horta, Joana de Cusa educa as servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A da mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo há grandes generais, que apesar de suas vitórias, passam também pelas duras experiências de ser soldado. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei, como escravo, certos de que o Pai nos conhece e a todos nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Então, novamente confirmando Jesus, que nós somos servos de Deus e que qualquer trabalho que a gente prestar tem que ser prestado com amor. O discípulo, ouvindo aquelas explicações judiciosas e confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como devemos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão o cansaço do mundo, estabelecendo as energias, porque Deus lhe concederá de luz.
É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificar com o nosso Pai. Jesus está nos ensinando, né? Ensinando que quando a gente for falar com Deus, que é para a gente usar os nossos pensamentos mais sinceros, as nossas vontades mais íntimas, porque Deus nos conhece, né? E que a gente tem necessidade de fazer oração, sim, e que a nossa oração tem que ser igual à nossa respiração, tem que ser constante. Nós não podemos lembrar de Jesus, de Deus, só nos momentos difíceis. E aqui ele volta a explicar. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos, mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente procuram os filhos no momento de infortúnio? Jesus está nos dando uma puxada de orelha. Ele está falando que nós não devemos procurar por Deus, nós não devemos fazer oração só nos momentos difíceis, que a nossa oração com Deus tem que ser constante. Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquela elucidação, a fim de cultivar um intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Aqui novamente a gente fala de como era Simão Pedro, né? Um homem humilde, mas um homem de coração aberto para Deus, aberto para os ensinamentos de Jesus. Decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar os companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou. Novamente vem Simão Pedro questionar Jesus. Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Jesus pergunta para ele, e o que tens pedido? Interrogou, sem perturbar. Aí Pedro responde, tenho implorado a sua bondade que aplane nos caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podiam dispor para a realização da obra evangélica, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Então, Jesus tinha muita paciência, né? E Jesus, ele tinha assim, necessidade de usar as palavras certas com Pedro para que ele pudesse entender diante da humildade dele, né? Da dificuldade dele de compreensão. Aí Jesus fala com ele, Pedro, quando orastes, pedires ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalento. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a tua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, Jesus falando com Pedro, né? Que quando ele for orar, que não é para ele ficar, né? Assim, angustiado, pedindo aquilo, pedindo. É para ele abrir o coração para Deus e escutar o que Deus quer falar com ele também, para que ele possa ter essa resposta e essa resposta possa lhe trazer paz. O apóstolo guardou o silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo então, em círculo e como mergulhasse o pensamento no mundo invisível, oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Então, nesse momento, Jesus instituiu o Pai Nosso, né?
E aí, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa linda oração, né, que Jesus nos ensinou, que Ele deixou para que nós possamos fazer a todo instante, assim como é a nossa respiração, como foi dito, né, é a passagem do capítulo 18. Agora eu vou ler para vocês um poema a respeito da prece, né, da oração, O Melhor Remédio. Esse poema ele foi psicografado no Instituto André Luiz, agora recente, em 9 de maio de 2020, mensagem de Cancioneiro, o Espírito. O melhor remédio. O medicamento eficaz é sempre a oração, para dor ou felicidade, dúvida ou aflição, tédio e ociosidade, momentos de tentação, raiva, desequilíbrio, euforia, excitação, enfermidade, desalento, ansiedade, depressão, desprezo, afronta, tristeza e decepção, tropeço na caminhada, erro e reparação, dias sem companhia, amargura, solidão, para dias de família, mesa farta ou não, dádiva recebida, alegria e gratidão, bênção, paz e harmonia, melhor sempre com oração. Então, mais uma vez reforçando, a oração é tudo, meus irmãos. Devemos orar incessantemente a qualquer momento, em agradecimento sempre ao nosso Pai, por estarmos aqui nessa caminhada. Boa noite a todos.